Olá, meus queridos devs, aqui quem fala é Tarcísio e hoje nós vamos abordar um tema bastante polêmico dentro da área de tecnologia, que é a transição para o desenvolvimento de software. Continua aqui comigo que nós vamos abordar dúvidas, questionamentos, medos e desmentir alguns mitos que existem aí dentro da área. Beleza? Continua que a gente vai conversar sobre tudo isso. O primeiro assunto que eu gostaria de abordar nesse universo de mitos é o tempo que você precisa ter de estudo, de conhecimento para poder ingressar na área de desenvolvimento. Eu estudei em torno de 1 ano e consegui ingressar na área com apenas 1 ano de estudo. Há relatos de outros profissionais que precisaram de bastante tempo para poder ingressar na área e há relatos de outros profissionais que precisaram de menos tempo do que eu para entrar na área. A minha consideração sobre o meu tempo ser um pouco tardio não foi o tempo que eu levei de estudo até conseguir uma vaga, e sim o tempo que eu entrei na área de tecnologia e fui tentando chegar à área de desenvolvimento. Porém, somente quando eu parei de fato para poder estudar sobre programação e derivados, foi quando eu comecei realmente a ter oportunidade para entrar na vaga. Então, o que eu recomendo para vocês seria começar de agora estudando lógica de programação e logo em seguida investir numa linguagem, seja ela de front-end, seja ela de back-end, e começar. Eu acho que o principal de fato é iniciar, porque a partir do momento que você inicia, você vai conseguindo saber o que são de fato suas dores, o que de fato são coisas que você precisa melhorar no meio do caminho, e comparando sempre com as vagas que já existem no mercado, você consegue ter pelo menos uma noção do que é solicitado. Então, eu acho que essa é uma boa dica para quem está querendo saber qual é o tempo estimado para começar a trabalhar com desenvolvimento. E eu acho que é bem válido dizer que não existe esse tempo, mas existe um conhecimento mínimo que você consegue adquirir. Algumas pessoas conseguem em menos tempo, mas em mais tempo. Mas eu diria ali que pelo menos em torno de 1 ano, que foi a minha experiência, você já estaria apto para pelo menos iniciar e conseguir se desenvolver bem dentro de uma empresa. Outra coisa que a gente poderia colocar em pauta dentro desse vídeo seria quais são os desafios que nos aguardam quando a gente se torna um desenvolvedor. Quando eu estava trabalhando com o suporte técnico e infraestrutura, eu percebia que a gente tinha uma demanda muito grande, a gente tinha que estar sempre direto com o cliente e isso meio que acaba um pouco com o desenvolvedor. Você acaba não tendo um contato tão direto, mas você acaba tendo um impacto muito maior nos negócios do que a minha profissão anterior. E dependendo do que você trabalha hoje em dia, você vai sentir um peso, uma certa responsabilidade pesando mais aí nos seus ombros, porque de fato tudo que você faz, tudo que você acerta ou erra vai ter um impacto muito grande para os negócios e dependendo do que for, isso aí pode causar um problemão. Então, os desafios que podem ser considerados ali críticos são demandas que precisam ser entregues urgente e muitas vezes você não sabe como desenvolver aquela demanda, né, de antemão. Você pode até ter uma ideia, tal, mas o desafio só vai ser sentido quando você de fato começar. E outras coisas relacionadas à parte de lógica, de você enfrentar problemas lógicos, de às vezes você não saber lidar tão bem com a tecnologia, mas você precisa lidar com a tecnologia. E isso faz parte, sim. A gente não vai, eu trabalho só muito com front-end e só vou trabalhar com isso. Vai ter situações, dependendo da empresa que você trabalha, que você vai precisar parar, sair da sua zona de conforto e poder, né, mexer um pouco em outras áreas ali do desenvolvimento. E isso aí é bom porque faz com que você cresça bastante como desenvolvedor. Você não fica sempre trabalhando na sua zona de conforto e faz com que você consiga caminhar e entender um pouco da dor de cada um. Outra coisa que causa bastante dúvida, pelo menos era uma dúvida minha, onde eu fazia a maior questão de questionar ela para quem estava já na área, dentro do meu grupo de amigos e etc., que era como funcionam as demandas. Por exemplo, quem te dá a demanda, ou como você sabe o que você tem que fazer, ou você senta lá e começa a procurar problema para resolver. E aí eu não entendia muito bem como isso funcionava. E
é muito simples, porque você praticamente você tem a sua equipe e a sua equipe ela recebe por um determinado período, por exemplo, num período de 15 dias, num período de uma semana, de um mês, você recebe essas demandas, onde você vai avaliar com a sua equipe se você consegue resolver aquele problema em questão dentro daquele período. Então vai chegar um problema para você precisar adicionar uma funcionalidade nova num cadastro, como por exemplo um esqueci senha. Então, na hora que o cliente está fazendo lá o login dele, o cadastro dele, e ele vai verificar que você já tem uma senha, você já tem um cadastro, mas você não lembra, então precisa ser adicionado um esqueci senha. Então, e aí você consegue desenvolver isso em quanto tempo? Ah, eu acho que eu vou demorar coisa de uma semana para fazer isso, 15 dias para fazer isso, e aí vai, né? E dependendo do qual for a demanda, ela pode ultrapassar um período maior, e isso pode ser quebrado em várias pequenas tarefas, e com o tempo você vai conseguindo praticamente desenvolver completamente a aplicação sem precisar estar fazendo isso nas carreiras. O que acontece quando você não sabe fazer aquele algoritmo? O que acontece quando você não sabe resolver um problema? E isso aí me causava bastante medo. Porque quando eu estava na minha área, eu tinha bastante segurança de que eu não soubesse alguma coisa, eu conseguiria ter um suporte com alguém um pouco mais experiente, essa pessoa me daria uma ajuda, mas eu pelo menos teria ali em prática a maioria do conhecimento que eu já tinha, já era suficiente para eu me virar em praticamente tudo. Mas dentro da área de desenvolvimento, quando você entra, realmente é um pouco assustador, porque muita coisa você não vai saber fazer. E você pode talvez se sentir um pouco pressionado, ou se sentir um pouco julgado, e isso é praticamente normal. Porque 100% das pessoas que entram como recém-desenvolvedores vão passar por isso. Eu acho que não tem nenhuma pessoa, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma pessoa que conseguiu passar essa fase de início sem muitos percalços, porque praticamente tudo é muito novo, tudo funciona de forma muito nova e você praticamente é obrigado a pedir ajuda sempre. E as pessoas que te contratam sabem disso e elas sempre vão disponibilizar alguém para te dar um suporte. Você sempre vai ter alguém com um nível de senioridade um pouco maior que o seu para sempre estar com você ali de alguma forma, mas isso não quer dizer que você não vai ter que caminhar sozinho. Você de fato vai ter que resolver seus problemas, vai ter que conseguir dar conta ali da sua demanda, mas sempre que você tiver algum problema, você pode pedir ajuda. Então, galera, esse aqui foi o vídeo respondendo e tentando desmistificar alguns mitos que a gente tem geralmente quando não conhece de fato a área de desenvolvimento e alguns medos que não precisam ser medos porque são bem fáceis de resolver e no dia a dia você vai ter a prova viva disso. Caso vocês tenham mais dúvidas, caso vocês lembrem de algo que, pô, esse vídeo merecia falar um pouco mais sobre isso, comenta aí embaixo que no próximo eu trago esse conteúdo para vocês da melhor forma possível. Então, meus queridos devs, muito obrigado aí pela presença de vocês. Deixa o like que na próxima a gente mata todas essas dúvidas que vocês tiverem. Tamo junto!